Deus procura os verdadeiros adoradores. O termo desigrejado é utilizado pelos religiosos para rotular aqueles que identificaram as incoerências nas doutrinas aplicadas nas organizações religiosas limitadas. Os templos são empresas e aqueles que identificaram tudo isto e que esta falácia não foi o que Jesus apregou que frequentássemos, são rotulados de desigrejados. Essas doutrinas vêm do paganismo, e o que os religiosos não conseguem enxergar é que eles sim agem como os fariseus. Eles sim é que estão desviados dos verdadeiros ensinamentos do Messias, e que eles contrariam o que o Messias veio trazer. Eles contrariam a essência da mensagem e estão completamente cegos e abraçados com todo esse sistema babilônico. Os chamados desigrejados são os que perceberam as incoerências e as contradições existentes dentro do sistema religioso. Esse sistema que está sentado em riquezas e não denuncia as mentiras do mundo. Esse sistema baseado em templos de pedra, construídos por mãos de homens. O falso pastor é aquele que se veste de ovelhas, mas quando vem o caçador, não dá a sua vida por elas, mas as abandona. É mercenário, gosta de ser saudado nas praças e sentar-se nos primeiros lugares, vestido de boa coisa. Os cristãos primitivos até pregavam em templos, mas também fora deles, batendo de frente contra os judeus ortodoxos e fariseus, defendendo a verdade direta e reta que Jesus trouxe. Defendiam seus mandamentos e mais importava obedecer a Deus do que a homens. Constantino, em uma jogada política, observou que, juntando seu poder com o poder de influência dos ensinamentos de Jesus, teria mais poder ainda sobre o povo. Então misturou suas crenças pagãs com a adoração a um deus sol, o mitraísmo, e outros fermentos farisaicos. Corrompeu e trouxe para si os mais despercebidos e mornos, fundando uma igreja apegada a templos. Não é à toa que os verdadeiros profetas do Criador foram perseguidos e mortos por defender a verdade que nós somos o templo. E engana-se que a reforma protestante fez resgatar o cristianismo primitivo, pois mudaram alguns costumes, mas continuaram com outros tipos de rituais, tradições e idolatrias. Jesus é o único pastor e não cobra dízimos, nem necessita de sacrifícios, muito menos financeiros. Hoje, o que as pessoas buscam nos templos são cócegas para os seus ouvidos, é validação de seus costumes mundanos, é prosperidade financeira. Mas, no mundo tereis aflições. Se esquecem disso, e a água viva que Jesus prometeu não é a prosperidade nem a paz nesse mundo. A adoração ao Criador tem data e hora marcada? A falsa ciência, que nada tem a ver com a nossa fé na criação, tem sido colocada em altar pelos guias religiosos de hoje. Jesus sempre disse para não nos apegarmos a este mundo e nem amar mais a este mundo do que a vinda dele. Igrejas CNPJ são a grande meretriz, a grande prostituta, tanto a católica quanto as suas filhas, todas as outras religiões e seitas. Estas são as que se prostituem com os reis da terra e estão cientes de todo o sangue que é derramado. Estas serão justamente julgadas e aqueles que estão nelas também. Os verdadeiros defensores da verdade foram fiéis até o fim à verdade e pagaram com a vida. As riquezas delas já mostram, então, as suas obras, pois são empresas que deturpam a palavra para manterem as ovelhas nos seus apriscos, e cegas, e surdas, e nuas, e miseráveis, tanto física quanto espiritualmente. Os dízimos nunca foram dinheiro, mas alimentos que eram doados para a tribo de Levi, pelas outras 11 tribos. Busque esta verdade na Bíblia e encontrará. O seu próximo é aquele que está nu, o que está enfermo, o que está faminto. Não alivie a sua consciência achando que dar 50, 100 reais por mês para sustentar uma igreja rica fará de você um verdadeiro servo de Jesus, pois não foi isto que ele ensinou, não foi isto que ele viveu. Aquela lei do dízimo, que era a 10ª parte da colheita dos alimentos, foi abolida. Mas ai daqueles que usam a palavra de Deus para benefício próprio. E ai daqueles que são incautos, virgens loucas, não vigilantes, que deixam para os falsos guias os guiarem.
São cegos guiados por cegos. Raça de víboras e serpentes são os fariseus hoje modernamente chamados de papas, bispos, pastores, padres e guias espirituais. Jesus perdeu a linha apenas uma vez, e foi quando ainda, antes de instituir-se como templo vivo do Espírito Santo, irou-se contra os que faziam comércio no local onde deveria ser ensinada a caridade e o amor. Jesus aí declarou o fim dos templos de pedra e fez nele o próprio templo do Espírito Santo, reerguido em 3 dias. E a nós prometeu esta graça, se o buscarmos de todo o coração, como aquele que tem sede da água viva. Observe as semelhanças das simbologias subliminares que facilmente são encontradas naquele lugar que você chama de casa de Deus. Em Atos 17, 24, o Deus que criou o céu e a terra e tudo o que neles há, não habita em santuários feitos por mãos de homens. E por mais alta voz que me chamares, não vos atenderei. A casa de Deus é você, se assim você permitir. Vós sois o templo do Espírito Santo. Cuidai e respeitai o vosso corpo, pois Deus habita nele. Não o corrompa, nem desonre. Não seja morno, pois os mornos serão vomitados por Deus. O plano de Satanás é secular, ele cumprirá seu intento, até a volta de Cristo, que veio como cordeiro, mas voltará como leão. Você está sendo enganado, seus guias e mestres lhes entregarão para o algoz. Seu DNA contém a assinatura do Criador, e ele vem sendo alterado, dia após dia, assim como foi feito nos tempos de Noé, e por isso a destruição veio. A condenação deste sistema virá, e cabe a você vigiar e manter-se humano, sob a tenda do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Não se permita andar conforme o mundo, e conheça bem o inimigo. Não dê legalidade a ele. Em 1 Coríntios 3, não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Eclésia, em original em grego, é igreja, chamados para fora. Ide em todo lugar e pregai o Evangelho. Somos pedras fundamentadas na pedra angular que é Jesus Cristo. Ele veio colocar a lei, a Torá, em nossos corações, mas os fariseus não aceitavam isto. O templo que o anticristo quer se assentar é no nosso templo, nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Por isso, continue permitindo que seu DNA seja corrompido, até que você perca o contato direto com o Criador através de Jesus e seu sacrifício de sangue. Continue na cegueira. Permita que seja feito com seu corpo uma corrupção, a tal ponto que você se desligue de Deus. Desperta, ó tu que dormes, o tempo mostrará quem está certo. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado.